O Osasco Audax disputou pela primeira vez a divisão de elite do futebol paulista nessa temporada. Pela primeira vez, a cidade de Osasco jogava o Paulistão. Vamos relembrar a trajetória. Na estreia da competição, o time foi a Jundiaí, mesmo com o nervosismo da estreia e ainda sem alguns titulares não inscritos, fez um bom jogo, deu mostras do estilo de jogo que surpreenderia a todos no Paulistão. E só ficou no empate sem gols, porque João Paulo foi expulso e deixou o time com 10 em boa parte da partida. Na segunda rodada, o primeiro grande desafio, o Santos no Pacaembu. Com o domínio total da partida, o time osasquense colocou o peixe na roda. Caion fez gol histórico. O Audax continuou criando chances, mas o segundo gol não saiu. E aos 42 minutos, Jubal colocou para dentro uma das poucas oportunidades peixeiras. 1-1. O Carrossel osasquense mais conhecido do que nunca. Na terceira rodada, o time foi a Campinas pegar a Ponte Preta. E mesmo com posse de bola superior a 70% ao seu favor e chutando 19 vezes a gol, um dos apenas 4 arremates ponte-pretanos entrou. Ademir, 1-0 e a primeira derrota. Na quarta rodada, o Audax tinha uma missão: tirar a impressão de que não era uma equipe eficiente. E a missão ficava mais difícil, porque o adversário São Bernardo estava 100% e com o estádio cheio. Difícil até Thiago Silvi arriscar. O chute de fora da área, vai Silvi, bateu e fez o golaço! 1-0 e o Carrossel osasquense enfim vencia sua primeira no Paulistão. É fim de jogo! Apenas no quinto jogo do campeonato, a equipe pôde enfim jogar no seu estádio, o Rochidale, e estreou com uma atuação de gala, 4-2 contra a Portuguesa e a vice-liderança do Grupo B do Paulistão. Cobrança de escanteio do Grêmio Osasco, Audax, o corta a luz, Camacho! Gol do Grêmio Osasco, Audax! Na sexta rodada, um deslize. 3-1 para o Mojimirim num belo jogo do time do presidente Rivaldo. Na sétima rodada, alguém precisava acabar com o 100% de aproveitamento do Palmeiras no campeonato. E esse time foi o Osasco Audax. Jogando no Pacaembu aos 7 minutos do segundo tempo, Denilson abriu o placar para o Osasco. O Palmeiras sabia o que precisava fazer para dificultar a vida do time osasquense. Pressionava a saída de bola e conseguia finalizar com perigo. Mas a tarde era de Felipe Alves. O goleiro foi vazado apenas aos 33 minutos do segundo tempo com gol de Mendieta e ainda evitou a derrota, sendo espetacular contra Allan Kardec. Placar final 1-1, mais uma boa impressão contra um time grande. Na oitava rodada, a equipe tinha uma sequência de 3 partidas em casa. A primeira foi contra o Rio Claro e a vitória era esperada. Mas quem disse que o gramado deixou? 0-0 num jogo de muita chuva, poças, e que poderia ter acontecido em outra data. Na nona rodada, uma pedreira, o forte time do Bragantino. O jogo foi difícil e o gol só saiu com o Didi, aproveitando a falha do goleiro Rafael Defende. 1-0 e a terceira colocação com 13 pontos, abrindo 5 pontos do Corinthians. A última partida da sequência em casa foi contra o Oeste e mais 1-0, gol de Silvi e mergulho no piscinão Rochidale. Domina no meio campo, faz a abertura na esquerda pro Mateuzinho, ele encara a marcação, vai pra lá, pra cá, chegou na linha de fundo, cruzamento, Thiago Silvi, é gol! Gol! Do Osasco Audax! O time na 11ª rodada chegava com 16 pontos em Sorocaba.
e fora da zona classificatória porque Botafogo e Ituano teimavam em não perder. E por isso a vitória contra o Atlético Sorocaba era fundamental. E ela estava certa, mesmo após Danilo Alves abrir o placar. A reação começou com o Diego, continuou com Rafinha, 2-1 garantido e confirmado, menos para Flávio Rodrigues Guerra, inventou 5 minutos de acréscimos e uma falta inexistente, que terminou com gol de empate já aos 50 minutos e 10 segundos, após o árbitro autorizar a cobrança de escanteio. Na 12ª rodada, de fato, foi a única partida que o time jogou mal e não conseguiu desenvolver bem o seu modo de jogar contra o São Paulo. A situação ficou ainda mais difícil quando André Castro foi expulso e facilitou a vida tricolor e goleou o Osasco Audax por 4-0. É bom evitar, o Alves não tá bem, errou de novo, dominou, Osvaldo bateu e fez! 3 rodadas, o time tinha 17 pontos e a terceira colocação. Para classificar, precisava vencer os últimos 3 desafios. E no primeiro, atropelou o Penapolense por 2-0, com uma bela atuação em resposta aos críticos, que classificavam o estilo de jogo audacioso como uma filosofia suicida. Mateuzinho e Denilson comandaram a vitória do carrossel osasquense com 1 gol cada. Osasco Audax com o Mateuzinho puxando contra-golpe, solta para Denilson, ele o goleiro bateu por baixo e fez! Gol do Osasco Audax! Penúltima rodada, de nada adiantava fazer contas sem a vitória, e ela veio fora de casa, contra um desesperado Comercial. 3-0 no Palma Travassos e uma aula de futebol. O Audax estava vivo. Lançamento, Rafinha vai driblar o goleiro, ficou fora do gol, Rafinha por cobertura, bateu e fez o golaço! Com o empate diante do Penapolense, o Corinthians estava eliminado. Quem se deu bem foi o Ituano, que venceu o São Paulo no Morumbi. Deu um grande passo rumo à classificação. O Botafogo, o melhor do interior, já estava classificado em primeiro lugar. Na última rodada, a calculadora na mão, além de vencer o Linense, o Audax tinha que contar com um tropeço do Ituano em casa contra o Penapolense. Mas o time de Juninho Paulista, com uma ótima campanha, venceu o time de Penápolis e se classificou. O Osasco Audax colocou mais de 7 mil pessoas no estádio do Rochidale, mas nervoso não conseguiu marcar gols durante a partida. E já sabendo da vitória do Ituano, sofreu um gol do Linense no finalzinho. Mesmo sem a classificação, é preciso se explicar que o primeiro objetivo para um clube caçula no Paulistão é não ser rebaixado. E o Osasco Audax foi muito além disso. Chegou até a última rodada com chances de classificação e de vaga para a Série D, enquanto o Corinthians já estava eliminado. Trouxe ao cenário nacional uma nova forma de jogar futebol, sem posição definida, com transições entre os jogadores, posse de bola desde o seu campo de defesa, sem chutões, um futebol bem jogado, que revelou para o Brasil Fernando Diniz. Treinador revelação do campeonato e trouxe para o Osasco orgulho. Osasco que agradece ao senhor Mário Teixeira pela aquisição audaciosa e mais que isso, agradece ao senhor Mário Teixeira o orgulho resgatado de ser osasquense.